Naquele ano, o primo de Jian Ao, Wang Kun, retornou repentinamente à China e disse que o levaria para a Tailândia para fazer fortuna e se tornar um tatuador. Dizia-se que essas mulheres estavam dispostas a fazer qualquer coisa para fazer uma tatuagem. Wang Kun lhe disse que era simplesmente um paraíso para as mulheres e uma zona proibida para os homens. Uma vez que você cai nela, não consegue se livrar. Homens que tentaram não conseguem parar. Vá tirar a saia dela. Meu primo deu uma tragada no cigarro e começou a me dar ordens. A mulher na minha frente era uma tailandesa de pele clara e um corpo gostoso. Quando ela me viu chegando, ela não se escondeu, mas cooperou muito bem e me deixou desabotoar sua saia. A mulher era muito bonita, e suas pernas sob a saia eram longas e retas, e essa parte também era bonita. Essa foi a primeira vez que fiz esse tipo de coisa. Meu primo viu meu constrangimento, riu e me disse em chinês: "Você está de olhos abertos?" As garotas tailandesas estão dispostas a fazer qualquer coisa para conseguir isso, e em breve você verá algo ainda mais emocionante. Enquanto ele dizia isso, ele me pediu para segurar o braço da mulher para impedi-lo de se debater. Ele sentou-se do outro lado da mesa de tatuagem e abriu as pernas da mulher. O clima na Tailândia é quente, mas o que me deixa ainda mais excitado é o corpo da mulher e a atmosfera ambígua. A alta temperatura fez seu corpo queimar, e pequenas gotas de suor apareceram em sua pele clara. Apertei seus dois braços delicados e senti a maciez e a ternura sob minhas palmas. Entretanto, como a pele das partes íntimas de uma mulher é muito sensível, toda vez que meu primo lhe dava uma injeção, seu corpo tremia levemente e ele soltava um suspiro entrecortado. Não consegui evitar abaixar a cabeça e olhar para o rosto dela, que estava levemente vermelho devido à dor. Uma fragrância chegou ao meu rosto, que era um forte aroma de rosa búlgara. Olhando para o seu suor, percebi, sem nem olhar, que minha bandeira já estava meio mastro. A mulher também pareceu notar algo. Ela esfregou meu braço levemente com as unhas, desenhando uma longa linha quente com um toque de sedução. "Você é muito bonito, mais bonito do que qualquer chinês que já conheci", ele disse em tailandês. Meu rosto ficou vermelho imediatamente. Nessa época, o primo já tinha tatuado o nó branco. Ele abriu as pernas da mulher, inclinou-se para frente e sentou-se sobre as pernas dela. "Você sabe quanto custa ser uma laiji de cara branca?" Fiquei atordoado e percebi que o que meu primo tinha acabado de dizer era ainda mais emocionante. A mulher assentiu. Dessa vez meu primo não me deixou ficar, mas me olhou fixamente e me disse para ficar no cubículo. Antes de fechar a porta, ouvi uma voz feminina estridente. Por alguma razão desconhecida, não fechei a porta completamente, mas espiei pela fresta. Meu primo estava deitado sobre a mulher, murmurando algo parecido com um feitiço. A mulher parecia possuída por um fantasma. Seu corpo branco como a neve estava manchado com um rubor sedutor. Ela continuou tremendo e choramingando. Seus membros subiram pelo pescoço e cintura do meu primo como cobras. Pressionei-me contra a porta e meu sangue ferveu. O que foi ainda mais inesperado foi que meu primo, que já estava na casa dos 30 e quase 40 anos, era tão forte. Ele caminhou calmamente até a mesa de tatuagem somente depois que a mulher desabou sobre ela, sem mover um músculo. Depois, meu primo veio até o cubículo me encontrar, deu um sorriso de lado e disse: "E você, pode trabalhar como tatuador na Tailândia? É só me seguir que eu espero você virar tatuador. Pode ter quantas mulheres quiser, como eu." Houve uma onda de calor na Tailândia e na China. Meu primo Wang Kun veio para a Tailândia há muito tempo para ganhar a vida. No ano passado, ele de repente ficou rico de alguma forma. Não faz muito tempo, ele voltou para casa e me trouxe para a Tailândia também. Perguntei ao meu primo se todos os tatuadores na Tailândia são tão eróticos. Meu primo balançou a cabeça misteriosamente. Como isso poderia ser possível? A tatuagem que aquela mulher tinha era um nó branco muito bizarro. Meu primo disse que o nó bailai é uma tatuagem nas partes íntimas femininas, que pode aumentar o charme sexual das mulheres e a estimulação sexual dos homens. Um bailai formal precisa pedir a Ashan ou mesmo a Luan Pu para fazer o trabalho. O preço chocantemente alto e os requisitos também são muito rigorosos. Mas nós, tatuadores, não temos tantas regras, e os preços são muito mais baratos, e é por isso que muitas mulheres estão dispostas a pagar por isso. Mas o meu primo colocou os braços em volta do meu pescoço e disse: "Hoje à noite eu vou te levar para ver como é ser uma mulher com a tatuagem da Bailai. Eu prometo que depois que você experimentar, nunca mais vai esquecer pelo resto da vida." À noite, meu primo me levou a uma boate bem iluminada, que ele disse ser a pérola da meia-noite em Pattaya.
Não sei o que meu primo disse ao dono do clube, mas ele bateu palmas e um grupo de mulheres bonitas com roupas bacanas entrou correndo. O que me surpreendeu foi que entre esse grupo de mulheres estava a garota que tinha tatuado Bailaiji na loja durante o dia. Assim que ele apareceu, meus olhos o seguiram involuntariamente, e seu corpo rosa pálido e seu olhar excitado apareceram em minha mente. Ao ver isso, meu primo riu e disse: "Eu sabia que você ainda estava pensando nela." Ele acenou e a garota imediatamente caminhou em minha direção. "Você tem um olhar aguçado. Seu nome chinês é Xiao Shui. Embora esteja neste ramo há pouco tempo, ela é muito boa no que faz. Já reservei um quarto, vocês dois podem estudar Bailaiji sozinhos." Meu primo deu um tapinha no meu ombro e saiu me abraçando. Xiao Shui imediatamente veio até mim com um sorriso. Seu corpo macio pressionou-se firmemente contra o meu e ela soprou em meu ouvido. "Eu sabia que você viria me ver e fiquei pensando em você." Quando inspirei, o aroma familiar da rosa búlgara nele me fez reagir inconscientemente. "Você quer ver meu nó de caloteiro?" Quando chegamos ao quarto, Xiao Shui levantou lentamente a saia e se aproximou de mim. Que homem poderia suportar isso? Peguei-o no colo e joguei-o na cama enorme atrás de mim. Xiao Shui riu docemente. Embora seu chinês não seja muito bom, ele é muito entusiasmado. Ele segurou minha mão e me levou para explorar. "Meu gaio branco está aqui e anseia por você." Naquele momento eu estava nervoso, curioso e um pouco animado. Mas antes que eu pudesse ver, a porta da caixa foi aberta de repente com um estrondo. "Bailaiji, eu quero uma mulher que seja Bailaiji, eu tenho muito dinheiro." Um homem pálido e magro entrou correndo como um louco, e nem mesmo seguranças conseguiram detê-lo. Quando Bailaiji viu as partes íntimas de Xiao Shui, seus olhos se arregalaram e ele imediatamente se lançou sobre ela, ignorando completamente o fato de que eu ainda estava na caixa. O responsável pelo clube ficou muito envergonhado e continuou se desculpando comigo, dizendo que me substituiria por outra mulher. Eu ainda estava um pouco assustado e rapidamente saí correndo da caixa. Este é o efeito de Bailaiji. Aquele homem é muito louco, ele está simplesmente possuído. Eu não quero me tornar assim. A propósito, meu primo encontrou duas mulheres, então nada vai acontecer, certo? Assim que cheguei à porta do meu primo, o vi discutindo em tailandês com uma mulher muito bonita. A mulher parecia ser mestiça de tailandês e europeia. Ela era muito mais branca que a média dos tailandeses. Seu corpo inteiro parecia brilhar e ela tinha um corpo gostoso. Ela parecia ter no máximo 20 e poucos anos e era extremamente bonita. Ele agarrou o cabelo do primo e o repreendeu por ser um homem ingrato, enquanto afastava as duas mulheres do quarto do primo. Quando meu primo me viu, foi como se ele estivesse vendo um salvador, e rapidamente explicou que aquelas duas mulheres não foram encontradas por mim, e que eu apenas trouxe meu primo para ver o mundo. Ele me empurrou para a frente da mulher, que era minha prima Jian Ao. "Ao, ligue rapidamente para sua cunhada." Não esperava que a primeira vez que conheci minha cunhada seria em uma situação tão embaraçosa. Minha cunhada se chama Shani e ela também é tatuadora. Ela é muito bonita. Para ser honesto, nem Xiao Shui é tão bonita quanto Shani. "Cunhada, eu estava tão nervosa que fiquei incoerente. Ao mesmo tempo, eu desprezava meu primo em meu coração. Minha cunhada é tão linda, por que ele ainda está me traindo?" Mas minha cunhada foi muito generosa. Ela enxugou as lágrimas dos cantos dos olhos e disse: "Ahau, não aprenda coisas ruins com seu primo. Você não pode tocar em uma mulher com uma tatuagem de Bailaiji, caso contrário, você terá azar." Mas meu primo pareceu desaprovador e repreendeu minha cunhada por ser ignorante e envergonhá-lo. Depois desse incidente, meu primo finalmente se comportou por um tempo e reservou um tempo para me ensinar muitas coisas. Depois que aprendi o básico e tentei algumas tatuagens comuns, meu primo deu uma desculpa e desapareceu novamente. Naquele dia, fiquei ocupado com minha cunhada o dia todo. Finalmente tivemos algum tempo livre à noite. Minha cunhada pareceu notar algo e ligou para meu primo. Ele parecia muito infeliz e não conseguiu evitar xingar algumas palavras durante a ligação. Ele ficou tão bravo que jogou o telefone. Nem preciso dizer que meu primo está brincando lá fora de novo. "Au, você aprendeu a fazer um nó branco por tanto tempo, agora consegue sentir o cheiro?" Minha cunhada tinha olhos vermelhos, como um coelhinho injustiçado e dócil. Meu primo me ensinou as técnicas básicas, mas eu ainda não tentei. Suas habilidades são suficientes. O Bailaiji tem um cheiro simples, mas os ingredientes são bem especiais. O mais importante é que o último passo requer o apoio de um homem para ter sucesso.
Imediatamente me lembrei da cerimônia de consagração que meu primo realizou para a Pedra Bailai. Minha cunhada cantarolou e disse: "Vamos, faça-me uma tatuagem." Meu rosto ficou vermelho instantaneamente. "Cunhada, o que você disse?" Minha cunhada respirou fundo e abaixou a cabeça tristemente. Se ela não encontrasse uma maneira de reconquistar o coração daquele bastardo, ele morreria nas mãos de outra mulher, mais cedo ou mais tarde. "Au! Só você pode me ajudar." Ao ver que eu estava tentando recusar, ele puxou minha mão diretamente. As mãos da minha cunhada são muito macias e seus dedos são finos como cebolas. Eu estava segurada em sua mãozinha quente e imediatamente senti como se tivesse sido eletrocutado, e meu corpo inteiro ficou dormente. Enquanto eu estava atordoado, minha cunhada me puxou para dentro da oficina. Ela deitou-se na mesa de tatuagem e abriu suas coxas brancas como a neve. "Hal, vou deixar minha cunhada com você." Fiquei tão nervoso que não ousei olhar mais e implorei a minha cunhada em voz baixa, dizendo que eu realmente não conseguiria fazer aquilo e que ela ligasse para minha prima. O rosto da minha cunhada ficou sério e ela disse: "Não precisa bater nele, deixe-o morrer lá fora." Sua atitude era muito firme e ele não pôde ser persuadido de forma alguma. Mas agora sou completamente forçada a isso e não ouso nem olhar minha cunhada no rosto. Minha mente está uma bagunça. Vou me preparar por um tempo. Aproveitando a oportunidade, liguei secretamente para meu primo, mas ele provavelmente estava ocupado e eu não consegui falar com ele. A voz suave da minha cunhada ecoou em meus ouvidos: "Que tal? Você está pronta?" Eu realmente não podia recusar, então cerrei os dentes e assenti. "Está quase pronto", insistiu minha cunhada novamente. "Então você deve começar rápido." Atendendo a insistência da minha cunhada, descobri os materiais em que meu primo havia tatuado Bailaiji, mas quando olhei para ela, imediatamente senti minhas bochechas esquentarem e meu coração ficou uma bagunça. "Que tal eu esperar meu irmão voltar e deixar ele cheirar para você?" O rosto da minha cunhada ficou ainda mais feio. "Au! Nem você vai me ajudar? Vocês, homens, são todos iguais. Até você acha normal seu irmão encontrar outras mulheres por aí? Eu sou muito mesquinho." Enquanto ele falava, seus olhos ficaram vermelhos novamente e ele estava prestes a chorar. Fiquei muito chateado. "Cunhada, não foi isso que eu quis dizer. Só estou um pouco preocupado que sua Bailaiji seja muito estranha." Minha cunhada engasgou e agarrou minha mão, dizendo: "Não se preocupe, estou mentalmente preparada. Para reconquistar Wang Kun, estou disposto a arcar com qualquer custo." Suspirei secretamente: "Primo, que pecado cometi. Se ela fosse minha esposa, eu nunca faria nada estúpido e definitivamente viveria uma vida realista com ela." Depois de hesitar por um longo tempo, finalmente assenti e concordei. "Cunhada, eu prometo a você, deite-se primeiro e não se mova. Pode ser um pouco doloroso depois, mas você terá que suportar. Na verdade, não é difícil tatuar um nó branco. Afinal, o padrão não é grande e o formato é simples." Meu primo disse que o mais problemático são os materiais. Somente materiais especiais podem tatuar um nó branco realmente eficaz. Cerrei os dentes, tentando não deixar minha mente divagar, e continuei dizendo a mim mesma que aquela era apenas uma tatuagem comum, e que a pessoa deitada na minha frente não era minha cunhada, mas apenas uma modelo falsa para praticar. Assim que peguei a agulha e estava pronto para começar, ouvi um estouro de sirene se aproximando cada vez mais, seguido por batidas rápidas na porta e gritos. Entrei em pânico, minhas mãos tremeram e quase cometi um erro. O que estava acontecendo? Por que a polícia está aqui? Isso é ilegal? E se a polícia invadisse de repente e visse essa cena, como eu deveria explicar e como eu deveria contar ao meu primo? Inconscientemente olhei para minha cunhada. Ela estava muito calma e disse: "Continue. É só uma inspeção normal lá fora. Ninguém vai abrir a porta. Eles vão embora logo." Talvez o que minha cunhada disse tenha se tornado realidade. Depois de uma série de batidas rápidas na porta, o barulho lá fora diminuiu bastante. Tentei me concentrar, me acalmar e continuar com a acupuntura, mas quando estava prestes a inserir a agulha, bum, a porta do corredor foi forçada a abrir. O grupo de policiais avançou agressivamente, murmurando algo inaudível, e antes que eu pudesse reagir, eles me jogaram no chão. Olhando para a esposa do meu primo novamente, ela se enrolou em uma toalha e chorou, como se estivesse discutindo com a polícia ou reclamando: "O que você está fazendo?" "Não brinque, estamos apenas fazendo tatuagens normais, nada ilegal ou sujo. Pare com isso agora." Eu lutei desesperadamente.
Logo, um policial atarracado e de pele escura se aproximou. Jiang Gao, certo? Wang Kun é seu primo. Meus olhos brilharam e eu assenti repetidamente. Finalmente, conheci um policial que entendia chinês. O policial franziu a testa e disse: seu primo é um suspeito sério de um crime e morreu durante nossa prisão. Volte conosco para identificar o corpo primeiro e, ao mesmo tempo, explicar seu crime. Minha mente zumbiu e tudo ficou em branco em um instante. Meu crime? Que crime cometi? Nunca fiz nada na Tailândia além de tatuar pessoas. Que crime eu poderia ter cometido? E a morte do meu primo foi estranha, não importa como você a encarasse. Antes de ir embora, meu primo sorriu e disse que na próxima vez me levaria para sair e me divertir. Como ele pôde morrer inexplicavelmente? Vou processar você. Mesmo que seja ilegal para meu primo ter uma mulher, você não pode matá-lo. Gritei com raiva e o policial pareceu estranho. Ele disse que não éramos culpados por esse incidente e que ele era o único culpado. O policial me explicou que a polícia tinha planejado inicialmente prender meu primo, mas quando chegaram, só viram o corpo dele e várias mulheres aterrorizadas. Fiquei ali atordoado, meu coração estava em turbulência. Olhei para minha cunhada que estava chorando e descontrolada, e de repente pareceu entender por que ele reagiu tão fortemente. Quem poderia aceitar tal coisa calmamente? Enquanto a polícia tentava acalmar minha cunhada, eles se comunicavam comigo e me pediam para ir identificar o corpo. Durante a conversa, descobri que o policial que falava chinês se chamava Dusan e tinha ascendência chinesa. Ele me fez algumas perguntas, especialmente sobre Bai Laiji. Pensando nos efeitos malignos de Bai Laiji, me senti um pouco culpado e não ousei dizer muito. Para ser honesto, eu ainda tinha um vislumbre de esperança naquele momento. E se a polícia cometeu um erro? Meu primo está com boa saúde, é impossível que ele morra de repente tão facilmente. Dusan suspirou e disse: entendo seus sentimentos, mas coisas já aconteceram, e a situação do seu primo é especial. Envolve Bai Laiji. Recentemente, mais de uma ou duas pessoas morreram repentinamente por causa desse tipo de coisa. Precisamos que você nos conte tudo o que sabe. Dusan me levou ao necrotério e, quando vi o corpo do meu primo com meus próprios olhos, meu nariz doeu e lágrimas rolaram pelos meus olhos. Ele disse que me levaria para o exterior para ganhar muito dinheiro e voltar para casa com glória no futuro. Então por que ele foi embora primeiro? Como vou explicar isso para minha família quando eu voltar? Minha cunhada ficou ainda mais abalada emocionalmente e começou a xingar o corpo do meu primo. Embora eu não conseguisse entender o que ela estava xingando, se ela não tinha afeição suficiente pela minha prima, como ela poderia ter uma reação tão grande? Tentei conter minha dor e confortar minha cunhada, mas ela me evitou em pânico, como se tivesse sido eletrocutada. Quando ele olhou para mim, era como se estivesse olhando para um estranho, ou até mesmo um inimigo. Fiquei triste. É isso que acontece quando as pessoas vão embora e o chá esfria. O corpo do meu primo ainda nem estava frio, mas ele queria se distanciar de mim e identificar o corpo. Minha cunhada me deixou logo, mas foi detida e interrogada por Dusan. Jian Ao, o que você sabe sobre Bai Laiji? Isto é sobre a morte do seu primo e envolve muitas vítimas. Aconselho você a não correr riscos e contar a verdade sobre tudo o que sabe. Fiquei tão nervoso que não ousei dizer nada. Dusan franziu a testa e disse: não pense que estou tentando te assustar. De acordo com nossa investigação atual, todas as evidências apontam para Bai Laiji, o homem que fez a tatuagem no seu estúdio. Agora, incluindo seu primo, várias vidas estão envolvidas. Uma vez condenado, ele provavelmente será sentenciado à morte. Ao ouvir isso, finalmente entrei em pânico. O Festival Shirazi não é uma bênção especial na Tailândia? Por que a vida humana está envolvida? Fiquei atordoado por um momento. Dusan olhou para mim significativamente e disse: parece que você realmente sabe muito. Balancei a cabeça violentamente. Eu só sabia que aquela coisa poderia trazer sorte no amor, tornar a vida dos casais mais harmoniosa, o relacionamento mais íntimo e fazer com que tudo corresse bem. No entanto, de acordo com os regulamentos, apenas monges de alto escalão podem conceder tais bênçãos, e esses monges não estão interessados em mulheres e geralmente recusam. Meu primo também aproveitou essa brecha e ficou rico contando com Bai Laiji. Dusan franziu a testa com firmeza. Que tipo de pessoas costumam frequentar seu estúdio de tatuagem? Todas são garotas na faixa dos 20 anos, que trabalham na indústria da prostituição. Abaixei a cabeça e disse:
Mas somos todos pessoas comuns. A tatuagem é apenas uma tatuagem comum, que não tem efeito algum e é apenas uma espécie de conforto psicológico. Antes que eu pudesse terminar, o rosto de Dusan de repente ficou sério. Ultimamente, muitos homens que tiveram contato com prostitutas tiveram problemas. Eles parecem muito saudáveis na superfície, mas podem morrer repentinamente a qualquer momento. Nem mesmo um relatório detalhado de autópsia consegue encontrar problemas. De acordo com as informações que temos agora, quase todas as mortes estão relacionadas a Bailagi. E o Bailagi dessas mulheres veio todo do seu estúdio de tatuagem. Gaguejei e disse: isso não tem nada a ver comigo, sou apenas um trabalhador de meio período e nunca deixei ninguém sentir o cheiro do Festival Shirazi. Dusan bufou friamente. Ah, então o que você estava fazendo quando fizemos a inspeção surpresa? Quando eles entraram correndo, minha cunhada estava me puxando para amarrar meu nó branco no pescoço. Para ser honesto, as mulheres que tinham Bailagi na sua loja estavam em condições muito estranhas. O efeito do Bailagi sobre eles foi ainda melhor do que a bênção normal. Agora, muitas pessoas morreram em circunstâncias pouco claras. Seu primo também morreu, e também encontramos você e a esposa de seu primo fazendo algo parecido. De quem você acha que devemos suspeitar? Depois de ouvir o que Dusan disse, meu cérebro congelou instantaneamente. Será que eles suspeitaram de mim? Dusan franziu a testa ligeiramente. Se eu entendi corretamente, as tatuagens em seus corpos não eram tatuagens comuns, mas feitiços de amor. Se você estiver sob um feitiço de amor, você será controlado, perderá gradualmente a razão e ficará à mercê dos outros. Se você pensar bem, o louco no clube se encaixa na descrição de uma pessoa que foi seduzida pelo amor. Há muitos casos semelhantes entre os mortos com quem Dusan entrou em contato recentemente. Eles têm trabalhado duro para investigar e encontrar o verdadeiro culpado nos bastidores. Ao mesmo tempo, eles estão tentando perguntar a um certo Luan Po, que é um monge realmente eminente. Enquanto Luan Po agir, o conjurador sofrerá uma reação ou até mesmo morrerá repentinamente. Meu couro cabeludo se arrepiou quando ouvi isso, e eu senti cada vez mais que estava em apuros. Isso era impossível. Meu primo não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele também deveria ser uma vítima. Já que ele trabalhou em um estúdio de tatuagem por tanto tempo, ele deve ser o homem da falecida? Quem é o verdadeiro assassino? De repente, um palpite terrível surgiu na minha mente. Dusan percebeu que havia algo errado comigo, me agarrou e disse: o que mais você sabe? Eu já estava com medo nessa hora, e o som de qualquer fragrância fazia meu corpo todo arrepiar. Embora eu não queira acreditar que minha cunhada tenha feito uma coisa dessas, depois de pensar com cuidado, ele é definitivamente o mais desconfiado. Agora que meu primo morreu, estou vagando pelo exterior sozinho, desamparado e desamparado. O que mais posso fazer além de pedir ajuda à polícia? Depois de uma breve hesitação, cerrei os dentes e disse: policial Du, essas tatuagens estranhas foram mesmo feitas pelo meu primo. Eu sou igual ao meu primo. Não entendo nada de tatuagens. Sou apenas um tatuador comum. Além disso, comecei a tatuar agora e estou na Tailândia há pouco tempo. Este assunto não tem nada a ver comigo. Acredito que o problema provavelmente esteja na minha cunhada, e é um motivo para minha especulação. Embora todas as tatuagens de Bailagi tenham sido feitas pelo meu irmão, a compra de várias matérias-primas foi feita pela minha cunhada. Meu primo disse uma vez que a chave para a eficácia do remédio da irmã Baizi não é a técnica, mas as matérias-primas. Se antes da polícia vir me prender, eu de repente percebesse que meu novo truque era inútil, não haveria tal coincidência no mundo. Cheguei a desconfiar que, quando ele ligou para o meu irmão, ele já sabia que ele estava em apuros, e deliberadamente, me fez de bode expiatório. Depois de ouvir minha explicação, sua expressão ficou extremamente séria. Se for esse o caso, esse assassino Ni é muito perigoso, e até a morte do irmão Wang pode ser suspeita. Mas isso também é uma coisa boa. Se for confirmado que ele é o conjurador, o problema pode ser facilmente resolvido. Dusan me disse que figurões como Luan Po não agiriam facilmente, mas Asha ainda poderia ser convidado da delegacia de polícia. Enquanto o alvo estivesse bloqueado, um Ashan poderia ser solicitado a realizar uma ação, o que também poderia quebrar a magia negra e fazer o oponente sofrer o efeito colateral. Logo, a delegacia encontrou um Asan que estava disposto a ajudar. Com base nas pistas que forneci, ele primeiro examinou o corpo do meu primo, especialmente as roupas tatuadas em seu corpo que meu primo mencionou. Não era um servo, mas outro tipo de magia negra. Se não me engano, durante o festival Venbaizai, além de usar os ingredientes especiais fornecidos por Shani, ele também misturou uma gota de seu próprio sangue.
À primeira vista, isso parece não ter efeito algum em seu corpo, mas ele continuará sofrendo reações adversas, principalmente porque ele é fraco de vontade e obcecado por mulheres que foram enfeitiçadas, o que fará com que as reações adversas venham mais rápido. Simplificando, meu primo já havia sido enfeitiçado por magia negra. Mesmo que ele não saísse por aí e fizesse bagunça, ele não viveria muito. É apenas seu comportamento desenfreado. Este dia chegou mais cedo. Eu não esperava que minha cunhada fosse uma mulher tão cruel. Dusan disse que não importava se fosse Bailaiji ou King, elas precisariam do apoio de um homem no final. Então provavelmente eu sou o plano B que Shani preparou para si mesma. Dusan disse muito seriamente: agora você só tem 2 caminhos. Ou se torna suspeito como o único tatuador homem no caso, ou deixa que a pessoa que fez a tatuagem seja punida para livrá-lo de suspeitas. Acredito que você é inocente, mas precisamos de provas e não tenha ilusões. Shani não vai deixar você ir somente colocando toda a culpa em você, ele poderá se livrar completamente de suspeitas. Meu coração tremeu, e o rosto da minha cunhada, delicado como um coelhinho branco, apareceu na minha mente. O que devo fazer? No dia seguinte, voltei ao estúdio de tatuagem tremendo de medo. Minha cunhada pareceu surpresa e perguntou: você voltou tão cedo? A polícia te deu algum problema? Fiquei cheio de medo dele naquele momento. O que o livro dizia estava certo. Quanto mais bonita uma mulher, mais perigosa ela é. Por trás de sua beleza de fada, esconde-se o coração de uma cobra cruel. Acho que, na opinião dele, eu deveria ser tratado como suspeito e interrogado rigorosamente, ou até mesmo condenado diretamente. Minha cunhada, a polícia disse que não havia nada de errado comigo. Fiquei na Tailândia por muito pouco tempo e não deveria ter nada a ver com a morte do meu primo. Eles me fizeram muitas perguntas sobre Bailaiji, e eu disse que não sabia de nada e que meu primo estava fazendo tudo. Minha cunhada ainda franziu a testa e disse: sério, você não mentiu para mim. Respirei fundo. Por que eu mentiria para você? Mas cunhada, acho que Bailaiji é muito estranha, caso contrário não deveríamos mais fazer isso no futuro. Você também pode ganhar dinheiro fazendo tatuagens comuns. Não se preocupe, minhas habilidades são muito boas agora. Posso ajudar você fazendo tatuagens comuns no futuro. Cerrei os dentes e disse essas palavras de acordo com o que Dusan me disse. Minha cunhada tinha um olhar estranho nos olhos e ficou me encarando por um longo tempo. Fiquei com medo de ser exposta, então a abracei e disse: cunhada, na verdade, eu me apaixonei por você na primeira vez que te vi. Não ousei te contar antes por causa do meu primo, mas agora que meu primo se foi, deixe-me cuidar de você de agora em diante. Não se preocupe, eu prometo que nunca mais vou fazer bagunça como meu primo. Dusan me lembrou que não havia necessidade de esconder meu medo e nervosismo, porque quanto mais eu tentasse escondê-los, mais fácil seria ser exposto. A defesa passiva não é tão boa quanto o ataque ativo. Se eu quiser escapar desse crime, preciso pegar Shani hoje. No início, Shani resistiu e lutou desesperadamente, mas logo se resignou ao seu destino, apoiou seu corpo macio em meus braços e começou a chorar. Na verdade eu também acho que tatuagem é suficiente, mas seu primo sempre quis ganhar muito dinheiro. Eu também o aconselhei a não tocar naquelas mulheres, mas ele não me deu ouvidos. Sempre fiquei preocupada que algo pudesse acontecer com ele, mas não esperava que esse dia chegasse. Shani foi muito direta e jogou toda a culpa no meu primo. Ela então chorou para mim e disse que agora que seu primo havia partido, ela estava com muito medo e não sabia como ela, uma mulher fraca, viveria no futuro. Felizmente, ela ainda me tinha. Fingi estar calma e tentei confortá-lo. Minha cunhada também lhe garantiu várias vezes que eu era diferente do meu primo e que ela o trataria bem no futuro. Mas naquele momento, uma das minhas mãos estava fortemente fechada. Minha cunhada não sabe que eu já tenho uma bênção tatuada na palma da minha mão, e que foi feita pelo próprio Akan. Dusan e Asa me garantiram que essa bênção poderia proteger minha segurança e me ajudar a evitar a magia negra da minha cunhada em momentos críticos. Pouco tempo depois, minha cunhada preparou outra grande refeição para mim. Você come primeiro. Vou perguntar a alguém como lidar com o funeral do seu primo. Assim que minha cunhada saiu, recebi uma mensagem no meu telefone. Tudo o que preciso é do vento leste. Dei um suspiro de alívio quando vi essa notícia. Este é o código secreto enviado por Dusan. Para que eu possa coletar evidências sem problemas, a delegacia já recebeu a notícia de que o verdadeiro culpado pelo caso é meu primo Wang Kun. Agora mesmo, minha cunhada disse que ia perguntar a alguém como lidar com o funeral do meu primo, mas na verdade ela ia buscar informações.
Ele ainda não confiava nela. Não acreditei que a polícia me deixaria ir tão facilmente. Com as informações enganosas da delegacia, Dusan e eu podemos executar nosso próximo plano sem problemas. Com certeza, quando minha cunhada voltou, sua expressão estava muito mais relaxada. Conversei com ele sobre a possibilidade de deixarmos Bhatia juntos e começarmos uma nova vida em um novo lugar. Minha cunhada concordou prontamente, mas parecia um pouco distraída. Até que à noite minha cunhada de repente me contou uma novidade com uma cara séria. O que? Não concordamos em não tocar mais em Bailaji? Não, não farei isso. Essa coisa é muito perigosa. Minha cunhada me disse que outro convidado distinto viria perguntar sobre Bailaji esta noite, mas fui muito firme e recusei terminantemente. Não havia saída, eu só podia recusar, porque não tinha certeza se aquela era uma nova rodada de tentação dele. Se eu concordasse facilmente, concordasse, isso definitivamente despertaria sua suspeita e todos os meus esforços seriam em vão. Minha cunhada ficou séria e disse: Ahau, não quero que você fique exposta a essas coisas, mas este distinto convidado é muito importante e não temos condições de recusá-lo. Se você não fizer isso, receio que não conseguiremos sair da Tailândia com vida. Nesse momento, ele começou a chorar. O caso do seu primo também estava relacionado a outra parte. Nós os irritamos e podemos ser implicados e não conseguir escapar. Eu zombei secretamente. Se eu não soubesse a verdade há muito tempo, eu poderia ter sido enganado por ele. Na verdade, a chegada de alguém ao Bailaji dessa vez foi uma armadilha preparada por Dusanche. O propósito era atrair Shani para agir. Quando o Bailaji estava em ação, Ashan agiu e quebrou sua magia negra, fazendo com que ele fosse retaliado e não conseguisse matar você. Esse tipo de mestre de magia negra é muito vigilante, e é difícil conseguir lançar magia negra sobre ele por outros meios. Uma vez que o inimigo seja alertado, as consequências serão desastrosas. A maneira mais segura é dar-lhe um golpe fatal quando a tatuagem estiver crítica e ele estiver lançando feitiço, e essa é minha única esperança de me livrar das suspeitas. Shani me aconselhou: Ao, eu já prometi que nunca mentirei para você se eu for embora com você, mas nós queremos ir embora, e precisamos fazer isso desta vez. Respirei fundo e lutei por um longo tempo. Ok, farei isso desta vez. Depois disso, cunhada, deixaremos Pattaya e iremos para outro lugar. Não podemos mais ter nada a ver com essas pessoas. Eles são muito perigosos. Meu irmão também já foi coagido antes? Chá, você realmente consegue subir no poste. Infelizmente, no começo eu não sabia sobre seu irmão e, quando quis convencê-lo a voltar, já era tarde demais. Wang Kun sempre pensou que se você não ganha dinheiro, você é um canalha. O Bailaji ganha mais dinheiro, então ele se afunda cada vez mais na armadilha de fazer fortuna. Há muito tempo eu aconselho a não tocar nessas mulheres, porque isso é muito prejudicial à saúde dele. Entretanto, essas mulheres, para manter seu relacionamento com o Bai, tentaram todos os meios para seduzi-lo e atender às suas diversas necessidades. O canto da minha boca se contraiu. Ele tem certeza de que não está tentando me seduzir com dinheiro e mulheres? Você pode ganhar muito dinheiro e ter inúmeras mulheres bonitas se atirando em você. Que homem não ficaria tentado? Se eu não soubesse a verdade há muito tempo, minha atitude provavelmente teria mudado. Savadeika, olá, chefe Jian. Uma mulher entrou na loja. Desta vez, Levin Bailaji também é uma mulher linda e com um corpo muito gostoso. Se você fala chinês, você também é chinês. Fingi estar muito surpreso e troquei sinais secretos com a bela moça. A bela sorriu e piscou para mim. Muitos empresários e turistas chineses ricos aqui aprendem chinês para conseguir mais negócios. Se o Sr. Jian estiver interessado, posso atendê-lo gratuitamente no futuro. Estremeci todo e balancei a cabeça repetidamente. O código secreto correspondeu. Ele foi de fato a pessoa escolhida por Dusan. Vamos esquecer isso. Eu não sou esse tipo de pessoa. Bom, vamos começar. Olhei secretamente para Shani. Ele não disse muita coisa. Ele permaneceu em silêncio e me ajudou de lado. Mas eu senti mais como se ele estivesse me espionando. Assumi o comando dela com muita pressão psicológica, e ela preparou o equipamento e os materiais para mim, pronta para começar a tatuar. A bela moça deitada na cama de repente arrancou a tinta especial da minha mão. Sim, é isso. Não se mova, você está cercado. Enquanto falava, ele sacou uma arma de algum lugar. Fiquei atordoado e rapidamente levantei as mãos. O rosto da minha cunhada de repente ficou um pouco feroz.
Ela me agarrou, me usou como escudo e me empurrou para frente. No momento seguinte, Shani se virou e escapou pela porta secreta. Foi a primeira vez que soube que havia uma porta secreta no estúdio de tatuagem. Fiquei um pouco em pânico. O que estava acontecendo? Deveríamos quebrar o feitiço do amor. Por que essa mulher de repente sacou uma arma? O som de um tiro interrompeu meus pensamentos selvagens. Tendo vivido na China por muitos anos, eu nunca tinha visto uma cena assim. Eu estava tremendo todo e não ousava me mexer. Dusan correu para a porta secreta com um grupo de policiais. O tiro não matou Shani diretamente, mas o deixou gravemente ferido e ele foi rapidamente levado sob custódia pela polícia. Shani olhou para mim com ressentimento nos olhos e disse: "Idiota, como você ousa mentir para mim? Seu desgraçado, eu te amaldiçoo para morrer uma morte horrível." Rapidamente recuperei os sentidos e um arrepio percorreu minha espinha e meu corpo. "Oficial Du, você não pode me enganar. Não concordamos em quebrar sua magia negra? Onde está a feitiçaria da magia negra neste mundo?" O oficial Du revirou os olhos para mim e disse, para ser franco, que aquelas chamadas técnicas de magia negra do passado eram todas um meio de envenenamento. Dusan pegou a tinta especial para o Embailagi e perguntou: "Você vê isso? Este é um novo tipo de técnica psicodélica que é altamente viciante. Ele pode estimular o efeito da droga combinando-a com outra droga por meio de tatuagem. Esta é a verdadeira razão pela qual muitos homens não apresentam resistência e gradualmente se tornam viciados. Quanto ao seu primo, ele morreu repentinamente devido ao excesso de bebida alcoólica e aos efeitos das drogas. Fiquei completamente atordoado. Acontece que a polícia estava investigando esse caso há muito tempo e finalmente descobriu sobre meu primo. Entretanto, meu primo morreu sem nenhuma evidência e todas as pistas foram completamente cortadas. Eu poderia prender seu cúmplice e encerrar o caso imediatamente, mas não consigo superar o obstáculo da consciência e também quero pegar o verdadeiro assassino. Ele usou a desculpa absurda de um feitiço de amor para me assustar, porque tinha medo de que eu não cooperasse, e tinha ainda mais medo de que eu ficasse como meu primo, incapaz de resistir à tentação do dinheiro e me tornasse cúmplice. Considerando o que aconteceu com seu primo, você deveria estar grato agora. Quando se trata do meu primo, fico em silêncio. Dusan me disse que meu primo talvez não soubesse disso no começo. Ele ingenuamente pensou que era por causa de seu charme que Shani, uma mulher tão bonita, o seguia voluntariamente. Mas quando ele começou a fazer essas coisas, ele não conseguiu mais escapar. Certamente é difícil detectar problemas com os produtos químicos usados na tatuagem, mas o outro produto químico usado em conjunto com eles é a chave, e também é o verdadeiro meio pelo qual Shani obtém enormes lucros. Nesse aspecto, meu primo é cúmplice e não pode escapar da punição mesmo que fuja de volta para o país. Essa também é a razão pela qual Shani usou dinheiro para me atrair e até apareceu pessoalmente para me fazer começar a tatuar Bailagi. Quando comecei, me tornei o primo mais próximo, e não havia mais como voltar atrás ou sair. Depois, com a ajuda de Vatari, resolvi esses assuntos e fechei a loja do meu primo. Ao trazer suas cinzas de volta para a China, essa experiência me fez perceber uma coisa: não existe almoço grátis no mundo. Comparado a ganhar muito dinheiro facilmente como meu primo, casar com uma linda esposa e viver uma vida despreocupada todos os dias, o tímido preferiria ficar no campo e viver minha própria vida com firmeza. Ao mesmo tempo, tenho muita sorte de viver em um país longe de tanto perigo. Bom, é isso por hoje. Se você gosta do meu programa, curta, encaminhe e inscreva-se.